Olá, olá, bem-vindos a todos. Em alguns instantes vamos dar início ao nosso webinar. Vamos só aguardar todos os outros participantes entrarem e em um minuto mais iremos dar início. Ok, bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso webinar sobre como incorporar a integridade no fluxo de trabalho da instituição, novas soluções para novos desafios. Agradeço muito pelo tempo e disponibilidade de vocês em terem se inscrito, estarem aqui conosco. Se você estiver vendo essa gravação, muito obrigada também pelo interesse. Bom, hoje vocês fiquem à vontade para se apresentar, para se conhecerem. A gente tem alguns botões aqui embaixo, né, na tela, onde vocês podem interagir. Tem o botão de chat, tem o botão de Q&A, onde vocês podem enviar as suas perguntas. Vocês vão notar que o microfone de vocês e a câmera não tem opção de ser ligadas, então se vocês precisarem se manifestar de alguma maneira, por favor, escrevam para a gente. Essa sessão ela vai ficar gravada, em até 48 horas vocês vão receber no seu e-mail. E também nesse mesmo e-mail vai ter um link para você emitir o seu certificado de participação, ok? Mais uma vez, agradeço em nome da Tanirim. Agora eu vou me apresentar para vocês e apresentar as nossas palestrantes. Eu sou a Marina Prado, eu sou responsável pelos atendimentos comerciais aqui no Brasil. Junto comigo hoje, eu tenho a Mariana Rutigliano, que ela é diretora regional de marketing para as Américas da Tanirim, e também a Daniela Iroque, que é a consultora de serviços acadêmicos aqui da Tanirim Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porque é mais importante do que nunca incorporar a integridade ao valor estratégico, a evolução da tecnologia do serviço da Tanirim, e nós vamos também apresentar, que acredito que é pelo que vocês mais esperam, o nosso novo Tanirim Originality, que é o nosso produto mais recente que foi lançado. E no final vamos abrir para as perguntas e respostas. Então, por favor, se você, no meio da nossa apresentação, em qualquer momento, tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade para escrever através do chat ou através do botão de Q&A. Então, para dar início, vou convidar aqui nossa primeira palestrante, que é a Mariana. Obrigada, Mari. Muito obrigada, Marina. Olá a todos, bom dia. Como a Marina falou, eu já trabalho na Tanirim faz mais ou menos uns 3 anos e sempre focada em trazer nossas soluções para vocês, acadêmicos, não só no Brasil, claro, eu sou brasileira, mas também em todas as Américas, incluindo aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora. Estou muito animada para apresentar a vocês o que a gente acha que é uma solução que pode ajudar muito nos desafios atuais, porque como vocês sabem, vocês vivem todos os dias, a educação está em evolução, em constante mudança, por aspectos que muitas vezes a gente não controla, né? Então, nesse momento de adaptação e mudança, a gente acredita que sim, é a hora de um novo padrão, e a gente acredita que a integridade acadêmica é uma parte muito forte, muito importante desse processo. Para começar, eu queria falar sobre o que a gente acredita que é o pilar-chave da educação, a confiança. A confiança tem que ser sempre um eixo central na educação, com todos os atores que estão envolvidos nesse processo de confiança. Mas para a gente falar de confiança, eu gostaria de exemplificar um pouco o que a gente, como a gente entende confiança dentro da educação. Eu queria exemplificar um pouco no formato do diploma. Então, se vocês puderem imaginar um pouco o diploma e entender as partes principais desse diploma e entender como ele é um indicador de confiança. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse diploma é o estudante, né? Então, tem sempre lá o nome do estudante impresso em letras grandes, e o que aquilo está querendo dizer é que o estudante realmente
realizou suas tarefas, que ele produziu academicamente, que foi ele mesmo que produziu, que ele realizou as suas tarefas, e ele foi avaliado e foi confirmado que ele detém um determinado nível de conhecimento requerido para ele passar de fase na sua área de atuação. E essa fase pode ser do ensino médio para o ensino superior, da graduação para o mestrado, para o doutorado, para a força de trabalho, enfim, é realmente um indicador de que aquele aluno realmente aprendeu e tem aquele conjunto de habilidades e conhecimento requeridos naquele curso. Além do estudante, a gente também tem, nesse mesmo diploma, as pessoas que assinaram esse diploma, que normalmente são os reitores ou os professores envolvidos naquele processo de certificação do aluno. E o que eles estão assinando? Eles assinam embaixo da ideia de que sim, o estudante recebeu uma boa educação, ele cumpriu com as suas tarefas, o seu conhecimento foi medido de maneira consistente e justa em comparação aos outros estudantes do mesmo nível. E que todos os envolvidos no processo, professores, reitores, administradores, ajudaram o estudante a atingir esse objetivo. Então, a gente fechou o loop ali e a gente está assinando aquilo de que realmente o estudante aprendeu. E, finalmente, a última coisa que o diploma comunica, normalmente com um logo, letras grandes também, é o nome da instituição. E o que significa que a instituição garantiu uma educação rigorosa e de qualidade. A instituição está segura sobre os processos aplicados para avaliar os estudantes corretamente, ensinar os estudantes e toma as medidas necessárias para que ele tenha sido avaliado de forma clara e justa, ou seja, que todo esse processo aconteceu de uma forma em que exista uma confiança na qualidade desse processo. Isso é muito importante. Então, é por isso tudo que a gente reforça que a confiança é o pilar essencial da educação. E cada diploma acadêmico é uma certificação da instituição sobre o tipo e nível de conhecimento adquirido pelo estudante. E aí essa confiança vai acontecendo todo dia a dia, né? Em cada curso, em cada teste, em cada ensaio da jornada educacional. Não é uma coisa que acontece de maneira mágica. Então, esse trabalho diário de engajar os alunos no processo e garantir processos de qualidade que gerem essa confiança entre todos os atores a cada passo do processo educacional. Só que os desafios para manter e construir essa confiança estão cada vez maiores, né? Como eu disse lá no comecinho, vocês estão vivendo aí na pele todas essas mudanças com fatores que a gente não controla e a gente acaba mudando muito a forma como a gente estabelece essa confiança dentro desse processo e normalmente fica super difícil quando a gente ignora problemas que são realmente relevantes, por exemplo, em casos de má conduta, que podem algumas vezes ser ignorados ou ser normalizados. E por que isso acaba acontecendo? Porque existe um grande número de desafios em trazer esse conhecimento, em trazer os processos educacionais para os alunos. Os professores, por exemplo, não é que eles querem ignorar esse tipo de processo, esse tipo de problema, desculpa, mas, na verdade, eles não têm muito tempo para avaliar se houve mesmo uma conduta dado todas essas prioridades. Especialmente se eles estão tendo que, eles estão tendo que avaliar como entregar seus cursos de forma remota, híbrida, pessoalmente, adaptar todas as suas tarefas para esse tipo de educação. Eles precisam aprender como avaliar trabalhos e provas com consistência de forma digital, sair ali do mundo que a gente estava antes no papel. Eles também têm que identificar se houve algum problema ali, e aí eles acabam não tendo as ferramentas, algumas vezes vão utilizar o Google para ajudar a identificar similaridade, mas é um processo lento, moroso. E, finalmente, otimizar as provas, né? Como criar avaliações alternativas para garantir que eles aprenderam, como fazer com que todo esse processo funcione dentro de um ambiente remoto. Então, é muito difícil você conseguir ter a certeza e saber agir no momento certo, da forma certa, com os alunos, dado todos esses desafios. E, além disso, e não só isso, né? Não só o desafio é maior em termos de tempo, da dedicação de tempo, mas também
os métodos estão aumentando muito em sofisticação ao longo do tempo, né? Então, hoje em dia, a gente vê que copiar e colar da internet nem é uma coisa que é tão incidente. Por exemplo, aqui na Turnitin, a gente começou 20 anos atrás, quando teve esse boom da internet. Foram alunos de PhD na Universidade de Berkeley que criaram esse serviço de identificar similaridade em texto para ajudar nesse problema que naquela época estava muito grande, que era copiar conteúdo da internet e entregar como se fosse seu. Porém, ao longo dos anos, a gente vê, por exemplo, nas nossas bases de dados, que a maior incidência de cópia não está na internet. A maior incidência de cópia, na verdade, está entre trabalhos de alunos. Porque os alunos sabem que se ele copiar da internet, eventualmente o professor pode pegar isso no Google e tal, né? Então, eles copiam realmente mais entre estudantes, pelo que a gente vê na nossa base de dados. Mas, além disso, eles têm muito mais recursos à mão para que eles driblem o processo educacional. Um deles são sites como esses exemplos que a gente vê aqui, que em poucos cliques você consegue comprar um trabalho de qualidade, original, para entregar como se fosse seu, ou ainda manipulações, aplicativos que apoiam manipulação de texto, ou seja, substituição de sinônimo, alterar a ordem de texto, o que é chamado text spinner, que fazem com que eles copiem da internet, mas modifiquem aquilo e entreguem de uma forma diferente para parecer que aquilo tem alguma originalidade. Então, esse não é um problema novo, por exemplo, esse artigo vem de 2019, né? Desculpa, mas a gente vê que esse tipo de recurso, eles só aumentam em sofisticação e eles estão cada vez mais acessíveis para os alunos, então isso também contribui com que esse problema seja ainda maior. Mas a gente acredita que a gente está numa posição muito única para ajudá-los nesses desafios. E de forma que a gente apoie vocês a envolver todos os atores do processo de aprendizagem em um fluxo de trabalho que mantenha a integridade acadêmica em toda a sua fundação. Então, a gente ajuda vocês e as instituições a fazer o que deve ser feito, não somente no momento de entrega de um trabalho, mas também durante toda a sua produção, na avaliação e na análise de um corpo de trabalho como um todo, para a melhora do ensino-aprendizagem da instituição. Então, a gente começa lá desde o rascunho até a entrega do trabalho, durante a avaliação e utilizando todo esse processo de uma forma inteligente, com dados que vão apoiar vocês a melhorar os processos educativos de uma maneira geral. Bom, essa é a razão pela qual a gente está aqui. Como a gente falou no começo, a gente trabalha com mais de 15 mil instituições de ensino em todo o mundo. E nisso a gente consegue aprender muito sobre esses desafios e usar esses insights no desenvolvimento dos produtos que vão realmente ajudar nos problemas que são mais críticos dentro da instituição. Esse trabalho para desenvolver esse produto que a gente vai apresentar para vocês, Turnitin Originality, já está sendo desenvolvido ao longo dos anos, em parceria com universidades na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para realmente apoiá-los nesse problema de uma forma bem holística e profunda. Então, a gente tem muita felicidade hoje de apresentar para vocês Turnitin Originality, que apresenta um novo padrão em integridade acadêmica. Com isso, eu passo de volta para Marina. Que legal, Mari. Muito obrigada. Obrigada pelos seus insights aí que você colocou também, e mostrar um pouco da nossa trajetória, né? Porque como vocês... mas antes de eu continuar, pessoal, vou só fazer uma retratação. Desculpa, eu disse que o botão do chat ele estava habilitado, ele não está. Então, se vocês tiverem que se comunicar com a gente de alguma maneira, por favor, utilizem o botãozinho de QIA, ok? Peço desculpas aí pela informação errada no início. Bom, então, voltando. Como a Mari estava dizendo sobre a nossa trajetória,
vocês sabem que nós apoiamos os alunos e as instituições a detectar a similaridade dos textos, né, nos trabalhos, para fazer avaliação e tudo mais. Agora, essa nova solução que a gente criou, ela vai auxiliar a instituição de um modo geral, não só os estudantes no processo de aprendizagem dele, mas também os professores no processo de avaliação e também os pesquisadores e a instituição, porque isso também acaba protegendo a reputação da instituição como um todo, porque afinal o objetivo é que vocês coloquem profissionais capacitados, né, e íntegros no mercado de trabalho. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o fluxo acadêmico para começar a dar entrada na nossa apresentação da ferramenta. E vocês, dessa maneira que como a Turnitin ela foi desenvolvida, as nossas soluções, como ela foi desenvolvida, ela apoia todo mundo que faz parte do processo educativo. Ela dá suporte de uma maneira que você consegue garantir esse padrão de qualidade que é necessário. Você consegue proteger a qualidade, você consegue garantir isso, né? E então são 3 instâncias de usuários que as nossas soluções elas têm. Elas têm a instância dos estudantes, a dos professores e dos administradores. Todas elas acabam se complementando para conseguir garantir a integridade do trabalho. A primeira que eu vou falar para vocês é sobre os estudantes, né? Então, tem uma linha do tempo em como a Turnitin ela começou a trabalhar. Antes ela era de uma maneira punitiva, vamos dizer assim. Ela era muito mais para mitigar o risco daquele trabalho que estava sendo desenvolvido. Então, o aluno ele fazia o trabalho e entregava para o professor. O professor, da sua maneira autônoma, ele ia e conseguia checar com as suas próprias vias, fazendo checagem nos Google, no qualquer outra ferramenta que ele tinha costume. Normalmente, o que se utiliza o aluno ele pode ser reprovado, ele não tem uma segunda chance. Isso acaba sendo, a similaridade do trabalho, ele acaba sendo um critério de avaliação. Com a ajuda da Turnitin, com as soluções e o fluxo de trabalho que a gente conseguiu criar e desenvolver, os alunos, eles têm total responsabilidade em relação à similaridade do trabalho deles, porque isso acaba indo muito além do que querer copiar, às vezes, de repente, pode ser uma desinformação e tudo mais. Com as nossas soluções, do jeito que elas são feitas para o aluno participar, para ele ser um ator desse processo, ele consegue ver o que tem, ele consegue perceber o que pode ser corrigido para que ele não seja punido, né? Então, isso antes era feito, né? A Turnitin ela trabalhava que o aluno ia e submetia o trabalho e o professor conseguia ver. Agora tem uma outra ferramenta auxiliar que se chama Draft Coach. Ela é super recém-lançada, foi dia 4 de agosto, para os nossos clientes que já utilizam o Google Docs de maneira institucional. O Draft Coach, ele funciona da seguinte maneira: o aluno, durante a produção, ele já consegue, tendo uma prévia, do relatório de similaridade dele. Então, durante a produção, já vai apontando ali que aquela parte está suspeita, né? Então, ele pode revisar se aquilo está faltando uma citação, se aquilo está faltando aspas, se não está referenciado devidamente, o que ele precisa fazer. Então, dessa maneira, utilizando o Draft Coach, no momento em que ele vai fazer a entrega final, o trabalho já está bem mais limpo, né? Já está bem menos suspeito. E isso vai fazer... Bom, eu vou guardar a parte do professor para daqui a pouquinho. Vamos nos ater apenas aos alunos. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Muito em breve, o que vai acontecer? Além dele conseguir usar no computador, através do Google Docs, vai ter eles vão ter como, e isso é a tendência do futuro, com que os alunos escrevam os trabalhos deles de onde eles estiverem. E ainda assim ele consiga fazer a checagem da similaridade. Para isso, lá no futuro, a gente chegar em uma solução em que a inteligência artificial ela vai ser capaz de identificar como esse aluno
está utilizando a ferramenta, por isso que é muito importante que ele tome parte em todo o processo de produção, que ele faça checagem em todo o processo de produção. Por quê? Aí a ferramenta ela vai conseguir falando para ele, olha, você está fazendo isso de novo, isso é um padrão repetitivo que não é muito legal, você está perdendo uma citação, ou essa fonte ela não tem uma qualidade muito legal aqui da internet, procura uma outra, né? Vai ser como se fosse um treinador. Esse é o futuro que espero que seja não muito distante, né? Para isso que a Turnitin tá trabalhando para chegar lá logo em breve. Então, hoje o Draft Coach é o que vocês já têm disponíveis se vocês utilizam o Google Docs, o Google de maneira institucional. Então, eu vou passar agora para a Daniele, porque ela vai começar a mostrar para vocês o que os alunos conseguem fazer e como funciona a ferramenta. Dani, bem-vinda. Obrigada, Mari. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Porque, como a Marina falou, e a Mari também, a ideia é que a gente tenha um fluxo em que todas as pessoas, né, os envolvidos no processo educacional e na produção, enfim, de conteúdo estejam envolvidos, a começar pelo aluno. E aí, é o que a Marina comentou. Então, o Draft Coach é uma ferramenta que já está disponível, como ela comentou, para quem tem o G Suite, né, o Google for Education, nível institucional, porque é uma ferramenta, enfim, que a gente ativa de maneira institucional. E a ideia é exatamente o que a Marina falou, assim, de ser um treinador. Então, de vai ser uma ferramenta que vai apoiar o aluno na hora dele construir o material dele. Então, o que acontece? Quando o aluno está lá, abriu o documento dele, começou a escrever, chegou num ponto, ele falou assim, opa, quero dar uma revisada no meu trabalho. Ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer 3 verificações de similaridade do trabalho dele e também de citações. Então, o que é muito legal da ferramenta? Né? Aqui a gente já tem um reporte rodando e ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar para mim o seguinte, ó, em similaridade. Ela vai falar que este documento aqui que eu estou escrevendo tem 23% de similaridade com alguma coisa da base de dados da Turnitin. Então, isso daí consegue guiar o aluno em 2 coisas. Primeiro, na quantidade de escrita e trabalho original que ele está produzindo. Então, ele fala assim, não, é mais ou menos isso que eu quero, enfim. E também ajudar a entender o tipo de fonte. Então, que tipo de referência que está tendo similaridade? Onde é que estão encontrando isso? São em publicações científicas que fazem sentido para o meu trabalho? São em bases de dados como esses sites de venda de trabalhos, enfim, de base de trabalhos prontos, que a Mariana mostrou mais ao princípio? Então, é isso que é importante. Começa a desenvolver no aluno, né, essa percepção em relação ao trabalho dele. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver que tem 3% de similaridade de uma publicação. E aí, eu posso, inclusive, clicar e ver que tipo de publicação que é e o tipo de similaridade que eu encontro. Então, aqui, por exemplo, é um trabalho que eu estou falando sobre a importância da originalidade, e aqui ele está citando o ICAI, né, que é o Centro Internacional de Integridade Acadêmica. Então, assim, faz sentido, né? De repente, eu tenho, mais para frente, alguma outra coisa de uma equação, por exemplo, eu estou fazendo um exemplo de uma equação. Então, é legal porque ele vai ajudar o aluno a mapear e entender o tipo de similaridade que está sendo encontrada com o trabalho dele, até para ele poder, por exemplo, reescrever ou, enfim, repensar a maneira que ele está escrevendo, o tipo de base de informações que ele está usando. Então, isso é bem interessante, poder entender a quantidade de trabalho original e poder entender também de onde estão vindo as similaridades e que tipo de similaridade que eu estou encontrando. Ou seja, eu quero que o meu trabalho tenha similaridade com esse tipo de publicação, com esse tipo de site, com esse tipo de fonte. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que o Draft Coach traz para os alunos também, que é super legal, é a parte de citação. Então, aqui, quando eu rodo o reporte de citação, eu vou lá para baixo, onde eu tenho as minhas referências, ele me mostra o seguinte, ele fala assim, ó, no seu texto, eu detectei 2 citações e 5 referências e me fala o formato. Então, ele vai falar do Turabia, vai falar do formato APA também, são os que ele vai mapear, certo? E aqui, ele vai me mostrar o quê? Coisas que precisam de atenção. Então, vai me mostrar, por exemplo, olha só, aqui você faz uma citação, mas ela não tem referência. Então, eu preciso olhar e falar assim, putz, eu tenho que colocar a referência dessa parte aqui que eu coloco no meu campo de referências. Ou o contrário pode acontecer. Então, aqui ele me fala o seguinte, ó, você tem essa citação, mas você não tem a referência. Então, eu lembro de falar assim, não, você não coloquei a citação. Eu separei, já coloquei na minha bibliografia, mas não tem nenhuma citação aqui.
Então, de repensar realmente como é que eu estou fazendo, ou não, não é o caso mesmo, enfim. Então, é para ajudar de fato o aluno a olhar tanto a questão da similaridade quanto a questão das referências e ajudar o professor em que sentido? Primeiro, desenvolve no aluno essa questão do rigor metodológico, enfim, dessa investigação, e segundo, que quando o trabalho chega para o professor, ele já chega também um pouco mais azeitado, vamos dizer assim. Né? Então, é um pouquinho aí. Sim? Dani, temos algumas perguntas aqui, Vamos da lá. Célia Moraes. Uma primeira pergunta, vou começar pela segunda pergunta. Tá bom. Aponta para o aluno se ele está com conteúdo similar de um colega, caso o colega já tenha submetido, e se ele não, e se o aluno ainda não tiver submetido? Tá. Quando não está submetido o trabalho, ele não tem como mapear, né? Porque o que acontece também? A gente tem a preocupação com a confidencialidade e com a privacidade do aluno para fazer esse desenvolvimento. Lembramos que aqui é um processo de aprendizagem, então ele tem que se sentir seguro nesse ambiente, inclusive para errar e se autocorrigir. Então, quando o trabalho não está postado, o aluno não consegue verificar, né? A segunda coisa é o seguinte: se, por exemplo, o aluno tem um trabalho que foi enviado para a minha instituição, né? E esse meu aluno, um outro aluno da minha instituição, copiou e colou o trabalho, enfim, desse meu depósito, desse meu repositório institucional. Aqui na relatório, se vocês olharem aqui a minha referência número 1, tá como Professional and Educational Services, porque é como se fosse a minha plataforma, tá? É como se fosse a minha instituição de ensino, essa daqui. Então, o que ele fala? Ele fala assim, ó, eu encontrei similaridade do teu trabalho com o trabalho enviado para essa universidade aqui, ou para essa instituição aqui, tá? Então, ele me conta que tem similaridade, mas, por uma questão de privacidade, ele não abre o conteúdo. Por quê? Porque esse trabalho enviado aqui, que está na base de dados do Turnitin, é um trabalho cuja propriedade intelectual é da instituição, do professor e do aluno. Então, a gente não abre o conteúdo, a gente só fala, ó, tem similaridade desse texto aqui com alguma coisa que está nessa base de dados, verifica, né? E aí, se for, por exemplo, de alguém da minha instituição, eu vou conseguir ver que é da minha instituição e também poder aí reescrever, repensar, né, essa questão. Tem mais pergunta aqui, né, Mari? Deixa eu ver aqui, vou olhar. Oh, então, a Lucélia pergunta assim se essa barra com os indicativos à direita está disponível no português. Nesse momento, não, tá, Lucélia? A gente está com material em inglês. E só para reforçar nessa pergunta, Dani, desculpa. Imagina. O Draft Coach está em versão beta, como a Marina falou, foi lançado em 4 de agosto. Todos os produtos da Turnitin têm interface e suporte 24 horas em português. Porém, como é uma versão beta, ainda está somente em inglês, mas a gente já está trabalhando rapidamente para trazer tudo no idioma, que é o formato ideal. Mas, por enquanto, não. Bacana, obrigada, Mari. Inclusive, assim, uma coisa que é legal também de mostrar, o trabalho que eu mandei aqui, ele está escrito em português e foram feitas verificações com as bases de dados em português, tá? Então, a interface está em inglês, mas ela consegue fazer essa verificação aí do trabalho no idioma que foi enviado, tá? E aí pode ser um trabalho em inglês, pode ser um trabalho em espanhol, tem uma série de idiomas suportados, se alguém tiver alguma dúvida, pode também mandar para a gente depois que a gente conta aí dos idiomas que são suportados, tá? A outra pergunta que a gente tem aqui, ó, então, a submissão funciona como mais uma plataforma para entrega de trabalhos? Pergunto, porque como ensino remoto, temos uma grande variedade de plataformas, sendo essa mais uma. Então, para fazer o Draft Coach, é isso, o aluno vai ter que usar, né, o Google Docs dele, então vai abrir o Google Docs e fazer, enfim, a preparação do trabalho, e aí simplesmente o que ele tem que fazer quando está no Google Docs é ativar esse add-on, né, que a gente chama, que é como se fosse um pluginzinho aí, que vai habilitar a geração do reporte, tá bom? Então, é assim, ele pode também fazer no Word e depois jogar para o Google Drive, né? Nesse momento, a gente tem desculpa, o Draft Coach no G Suite mesmo, tá? Mais uma pergunta, vamos lá. É possível a utilização do Turnitin original apenas se a IES estiver utilizando o Google for Education institucionalmente? Ou o uso do Google Docs individual também pode estar articulado ao Turnitin Originality? Para ter o Draft Coach tem que ser institucional, tá, Lívia? Por quê? Essa é uma ativação que o administrador do G Suite faz, né, do Google for Education faz para todo mundo que está na instituição, tá? Então tem que ser uso institucional e não individual. E aqui, uma última pergunta, o Adriano pergunta, os alunos sabem que usamos detectores de plágio estão dificultando um pouco a vida dos docentes. Base de dados em inglês é gigante,
como está a base de dados em português. A gente segue aumentando, né? Então, a gente tem, legal conversar sobre isso, a gente tem 3 bases de dados, tá? Que são utilizadas no Turnitin, base de dados de trabalhos de estudante, e aí o trabalho de estudante, assim, não é todo documento que eu mando para a Turnitin que vai ficar na base de dados, é o docente que escolhe. Mas quando o docente escolhe enviar, por exemplo, uma versão final de trabalho, isso vai aumentar a base de dados. A segunda é base de internet, então a gente tem essa base de internet que está ativa, que são os sites que estão no ar, e tem a base de internet arquivada nos últimos 10 anos, que são coisas que estiveram no ar, não estão, mas estão na nossa base de dados e servem enfim, base de comparação. Essa base de dados de internet é atualizada diariamente, tá, Adriane? Para todos os idiomas, então a gente está aumentando aí todos os dias. A terceira coisa é que a gente tem um convênio com a Crossref, né? Então, para quem não conhece Crossref, eu brinco que é uma liga de publicações científicas. E aí, o que acontece? A Crossref, a gente tem, inclusive, um tipo de convênio que permite 2 coisas. A gente faz a varredura das publicações que são associadas à Crossref para verificar similaridade, e a gente tem uma coisa que é assim, vamos supor, eu tenho um artigo, submeti para a Crossref, ele foi aprovado, mas é o tipo de publicação que ele é anual, ou que é bianual. Então, o que acontece? Ela está lá na fila, aprovada, só esperando a janela de publicação. A Turnitin consegue também fazer a verificação dessa base de dados de artigos que estão aprovados, mas ainda não saíram, além dos que estão publicados, tá? Então, a gente faz esforços e a gente atualiza diariamente as bases de dados justamente para seguir ampliando. E aí, quanto mais gente usando, e aí é interessante, né? Como a Mari comentou, surgiu lá em Berkeley, então a gente tem uma base mais extensa de dados em inglês, mas conforme também as instituições em português vão utilizando, a gente vai ampliando essa base de dados, tá certo? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando, eu vou respondendo, mas eu vou devolver a palavra para a Marina, tá bom, gente? Obrigada pelas perguntas. Ai. Muito obrigada, Dani, maravilha. Bom, então esse foi só um pequeno drop do que a nossa ferramenta faz. Agora eu vou passar para vocês para a próxima instância de usuário, que no caso é os professores, né? Como eu disse, as nossas ferramentas elas apoiam e suportam a instituição como um todo. A gente já falou um pouquinho da parte do estudante, em como ele é apoiado. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é o apoio em relação ao professor, tá? Então, é o seguinte, pode passar para o próximo, por favor. Eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante, tá? Quando a instituição ela decide por utilizar qualquer tipo de ferramenta, essas ferramentas elas jamais vão tomar o lugar do professor ou vão isentar o professor da responsabilidade de avaliar o trabalho daquele aluno. Na verdade, essas ferramentas elas são de apoio, elas vêm para facilitar um pouco mais a vida do professor. No caso do Turnitin Originality, ela vai te dar alguns dados e algumas maneiras de se preocupar com o que realmente importa no trabalho do aluno. Então, como eu havia dito anteriormente, a questão da similaridade, antes ela era tida como um critério de avaliação. Na verdade, ela é parte do processo. Quando você, professor, recebe esse trabalho, em teoria, ele já deveria estar limpo, para você se ater apenas ao conteúdo do que o aluno desenvolveu, né? A trajetória que ele chegou para desenvolver aquela ideia dele. Então, as nossas ferramentas, ela é para dar confiança para vocês, professores, corrigirem de uma maneira mais assertiva. Isso também vai ajudar os alunos a ficarem mais engajados também, principalmente se eles têm parte no processo. Então, se os alunos eles estão cobrando vocês, professores, de que eles querem ser avaliados em relação a isso, ou que eles querem ter os seus trabalhos checados, deixem com que eles realmente chequem e tenham autonomia de checar, porque eles têm interesse em desenvolver o aprendizado dele. Tá? Então, aqui, dentro das nossas soluções, você vai conseguir economizar um super tempo. Por quê? Porque normalmente o aluno é que faz a entrega do trabalho dele. Você, professor, não precisa se preocupar em receber esse trabalho, baixar esse trabalho, fazer um upload, baixar o relatório e enviar para o aluno. Isso vai estar tudo pronto ali na ferramenta para você. Quando chegar o momento de avaliar, você apenas vai clicar o botão e o relatório vai estar bonitinho ali para você fazer a sua avaliação. Ele também vai te dar alguns dados, algumas informações para entender como é que o aluno chegou naquele trabalho como um todo. Então, ele vai deixar as fontes todas explícitas para você, né? O que é similaridade. Então,
uma pequena observação também. Nenhuma ferramenta ela vai verificar plágio, toda ferramenta ela vai verificar similaridade. Se essa similaridade ela for negligenciada, ela pode se tornar um plágio, ok? Então, na ferramenta, ela vai ficar explícita para você todo tipo de similaridade, e aí você vai conseguir ver se aquilo realmente é plágio ou não. Como hoje em dia os trabalhos são 100% digitais, eu diria, por conta dessa situação que a gente está passando, acaba sendo muito mais provável que o aluno faça uma cópia, porque afinal ele está em casa, ele não tem mais acesso à biblioteca, ele não vai escrever à mão ali para depois redigir no computador e tudo mais. Então, ele fazendo esse trabalho digital, os dados que a gente vai proporcionar para vocês vão conseguir, além de analisar a similaridade do trabalho, vocês vão conseguir analisar se os alunos precisam de mais ajuda naquilo, se eles precisam aprender mais sobre citação, se foi realmente aquele aluno que escreveu ou não, né? Então, nossa, eu acho que deu algum problema aqui no slide. Mas, aí, voltou. Então, ele vai te dar esses dados que vai ficar de uma maneira muito mais fácil, muito mais explícita para você, né? Para garantir que você faça a correção de maneira coerente. Isso, ele acaba sendo integrado num fluxo de trabalho e ele fica de uma maneira muito suave, né? A gente economiza tempo de todo mundo, tanto dos alunos quanto dos professores, fica muito mais objetivo, né? Com esses dados, você consegue ver o quanto ele progrediu, o quanto ele conseguiu desenvolver o pensamento crítico dele, o quanto ele conseguiu utilizar a própria criatividade, né? E tem uma coisa também que é muito bacana, que a gente não vai falar muito hoje na apresentação, não vai abordar isso de uma maneira mais profunda, mas a Turnitin também, a nossa nova solução, é capaz de verificar código de programação. Então, é uma coisa que está crescente, é a tendência, e normalmente é mais complicado para você avaliar se aquilo é original ou não, tá? Então, agora, vou passar para a Dani mais uma vez, para ela mostrar para vocês a parte do professor nessa nossa nova solução do Ordinality. Dani, por favor. E se vocês tiverem mais perguntas, podem ir mandando, pessoal, por favor. E agora, antes da gente entrar na questão do professor, a gente tem uma pergunta para vocês. Então, a gente vai pedir para vocês colaborarem com a gente e responderem duas perguntinhas que a gente faz, né? Vocês podem acessar, então, esse menti.com e usar o código que está na tela. O pessoal também vai mandar o link no chat para quem puder contribuir aí, responder as nossas perguntas. E também pode, enfim, você está com o celular do lado, pode tirar uma foto aí do QR e acessar e responder rapidinho, por favor, tá certo? E aí eu vou, então. Dani, posso eu te fazer uma pergunta enquanto Pode. eles respondem? As nossas soluções, elas podem ser integradas aos ambientes virtuais, às LMS, correto? Ambiente virtual de aprendizagem. Sim, então se eles têm algum tipo de LMS, né, de AVA, que a gente fala que são esses ambientes, aí a gente tem que entender qual que é o tipo de LMS que tem para a gente conversar sobre integração, tá certo? Maravilha. Então, pessoal, fica a informação para vocês. A vantagem da nossa solução ser integrada a uma LMS é que você não precisa lembrar mais um usuário, mais uma senha e tudo mais, ok? E é legal, então, só adicionando aí o comentário da Marina, o que é legal quando a gente faz por LMS ou por AVA, né, enfim, por alguma plataforma dessas de conteúdo, gestão de aulas, é justamente porque também facilita tanto para o docente quanto para o aluno. Eles não precisam, né, pegar uma ferramenta a mais, eles entram e com a mesma carinha lá que eles têm no LMS, seja no Moodle, no Blackboard, enfim, que eles vão utilizar, eles conseguem criar uma tarefa Turnitin e aí quando o aluno envia o documento, automaticamente também já gera o relatório de similaridade. Então isso é legal de citar. E aí, voltando aqui, então a gente fez duas perguntas. A primeira é quão frequente você acredita que os estudantes copiam texto sem dar os devidos créditos ao seu autor, quanto os estudantes manipulam o texto para tentar driblar as ferramentas da Turnitin, e
o quão frequente você acredita que os estudantes compram seus trabalhos de outros colegas ou sites pagos? Então, a gente vê aí que a maioria vê que os alunos, às vezes, né? Então, a maioria copia, acha que o aluno copia o texto sem dar o devido crédito, e aí, muitas vezes, isso pode ser resultado de uma prática, né? De uma ruim, assim, de um hábito ou de um desconhecimento. Então, por isso que é tão importante a gente, né, dar a possibilidade dele fazer esse draft coach, né? Enfim, dele entender como é que isso funciona e também de dar para o docente ferramentas para o docente apoiar esse desenvolvimento do aluno, né? E, enfim, tem a questão aí dos trabalhos pagos, também se acontece isso, se a gente consegue mapear, entender um pouquinho como é que eu consigo diagnosticar ou levantar dados para poder ter uma conversa com o meu aluno, né? E essa tentativa também de manipular. E aí, a gente tem a segunda pergunta, que é travou aqui só. Que é o quão grave você acha que é esse tipo de ação, né? E aí, quão grave você acha que os estudantes copiarem o texto sem dar crédito? O quão grave é os alunos manipularem o texto para tentar driblar a ferramenta? E o quão grave vocês acham que os alunos os alunos comprarem os trabalhos de outros colegas? E aí a maioria é gravíssimo, né? Não dá os créditos ao autor e também, enfim, comprar, que eu acho também uma coisa bastante grave, porque você está, enfim, delegando para outro e não está contribuindo para o seu próprio desenvolvimento, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês agora na ferramenta. Então, o que acontece? Isso aí é legal de esclarecer. Para quem não conhece, nunca viu o Turnitin, os alunos, eles enviam os trabalhos, né, para a nossa plataforma, e pode ser também por meio, enfim, como a Marina comentou, de um AVA, de um LMS, e aí gera um relatório de semelhança. E o relatório de semelhança traz dados adicionais para apoiar os professores justamente nessa jornada de entender o que está acontecendo, de mapear quais são os pontos de atenção e, baseado em dados, poder ter uma conversa com o aluno. E aí eu vou mostrar para vocês, então, o reporte de similaridade. Aí, que como a Marina falou, é legal a gente, né, reforçar essa questão da diferença entre plágio e similaridade. Então, quando a gente fala de plágio, é necessário uma investigação para entender se de fato houve uma intenção ou se era uma prática ruim. Então, que a gente fala que a gente encontra similaridade e em cima dela a gente faz essa análise. Então, aqui, para quem nunca viu o relatório, eu queria saber se alguém nunca viu o relatório da Turnitin, quiser mandar no chat, nunca vi, primeira vez que estou vendo, conta para a gente se nunca tinha visto, que é legal, né, da gente saber. Para quem já viu, às vezes tem gente que já viu como aluno, enfim. O que acontece que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o trabalho submetido pelo meu aluno, tá? E aí, eu tenho destacado o quê? O texto com similaridade. Então, esse texto todo em vermelho, destacado em vermelho, ele tem similaridade, né? Então, eu tenho a similaridade número 1, com a fonte 1, e esse texto em vermelho. E aqui do lado direito, eu tenho, então, o tipo de fonte, né? Então, aqui eu tenho na fonte 1, eu tenho um documento de aluno, enfim, que tem esse mesmo conteúdo, ou que tem similaridade com esse conteúdo e que representa 8% do total desse documento. Então, a ferramenta vai me mostrando, e aí, de novo, tanto para o aluno, quando a gente conversou lá, quanto para o docente, é legal que o professor, né, o docente entender de onde estão vindo essas similaridades, quais são os tipos de similaridade que estão sendo encontrados, né? Até para poder orientar o aluno, e, de novo, em tipo de fonte. Você quer, então, que o seu trabalho tem a similaridade com uma fonte de toda a matéria, por exemplo, ou de um site. E aí não é falando se o site é bom ou ruim, tá, gente? É mais assim, faz sentido esse site estar numa tese ou numa dissertação? Então, é para ter esse tipo de discussão, né? Ou até mesmo numa monografia, dependendo do eixo temático, não faz sentido ter esse tipo de site, faz sentido ter um site de um pesquisador, um outro tipo de referência. Outra coisa que o docente pode usar é falar assim, ó, 24% de similaridade, e aí não é falar assim, tem 24% de plágio, desculpa, mas 24% de similaridade. Estão vindo de citações? O que está acontecendo, né? E fala assim, de repente você pode ampliar o seu trabalho original. Então, a similaridade mostra muito mais uma questão de trabalho original e o que a gente precisa desenvolver com esse aluno, do que de fato, enfim, que é plágio especificamente, tá? E aí, voltando para as nossas perguntas então, né? A gente tem alguns recursos adicionais. Então, contamos para vocês, vídeos no YouTube falando como enganar a Turnitin, entendeu? Tem, se vocês procurarem em inglês, how to teach Turnitin, como hacer trampa. Então, as pessoas se dedicam, incrivelmente, a fazer esse tipo de tutorial. A gente desenvolveu, então, e também é recente, foi lançado também lá em 4 de agosto,
Uma ferramenta que ajuda os professores a mapear, assim, tem alguma coisa esquisita nesse documento, que me parece uma intenção de enganar a ferramenta. Então, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, da bandeirinha, número 2, e uma bandeirinha. O que é isso? São as marcas de alerta, sinalizadores de análise. Eles falam aqui, ó, presta atenção que aqui tem alguma coisa esquisita. E aí eu tenho, por exemplo, texto oculto. Vou fazer um clique. O que é esse texto oculto aqui? Então, se a gente olhar, tem um texto oculto no rodapé, texto pequenininho, fonte miudinha, branca com fundo branco, para tentar aumentar o número de caracteres do documento e assim, proporcionalmente, tentar baixar a porcentagem de semelhança do documento. Ou aqui, ó, aqui o que eu faço? Eu substituo os espaços entre as palavras por X, por Y, por alguma letra em branco, para tentar enganar a ferramenta, para não reconhecer isso lá nas bases de dados. Então, a ferramenta agora fala, olha, professor, presta atenção, dá uma espiadinha aqui para ver se não tem uma tentativa de enganar. Por quê? Uma coisa é uma conversa quando a gente tem uma prática ruim da pessoa não saber se tá. Outra coisa é quando, de repente, a pessoa tem uma intenção de enganar a ferramenta. São motivações distintas que vão levar também vocês a terem conversas distintas, né? Enfim, então é importante que vocês tenham esses dados. Aqui, inclusive, você pode fazer o seguinte, ó, tem esse botão Saiba Mais sobre sinalizador, em que ele conta um pouquinho mais o que é esse texto oculto e como você pode fazer a confirmação desse texto oculto, né? Então, às vezes pode ter sido um lixo, sei lá, que ficou no rodapé, mas às vezes pode ser uma coisa intencional, então é legal. E aí vocês conseguem ver. Tem um outro tipo de coisa também que a gente vê, que é a substituição de caracteres, que eu troco o texto latino, né, o caractere latino pelo grego ou pelo cirílico, enfim, para tentar enganar a ferramenta, e aqui a mesma coisa, você pode fazer a verificação. Então, além da questão da similaridade, tem esses sinalizadores de alerta para apoiar o professor, né, e tem mais uma coisa, que é esse botão aqui, com a lupinha, que vai me mostrar o quê? Detalhes sobre o arquivo. Então, ele vai me mostrar, por exemplo, o nome do autor, a última modificação feita, o tamanho da página, qual que é o nome original do documento, e eu posso fazer um double check nessas informações, até para entender, por exemplo, se está tendo muita origem de umas coisas muito aleatórias, sei lá, um nome muito diferente, um nome de outro país, coisas desse tipo, também para entender se de repente aquele trabalho não foi comprado. Então, óbvio, o professor, ele olha o texto e ele já conhece o aluno e fala, isso aqui tá meio esquisito, não parece o estilo de texto desse aluno. Então, o professor já faz isso. A ideia é que essa ferramenta veio a ser um suporte adicional para o professor e também prover dados para que esse professor possa, enfim, poder ter as conversas com os alunos quando for o caso, né? Então, a ideia é prover dados e informações adicionais para vocês. E aí, eu devolvo a palavra para a Marina. Obrigada, Dani. Que legal. Muito bom, hein? Olha só, pessoal. Então, agora, depois dessa demo que a Dani fez, dessa parte que envolve a avaliação do professor, né? Como o professor avalia, eu vou entrar na questão do geral, né? Como que isso, como esses dados eles podem ser utilizados, isso de uma perspectiva da nossa outra instância, que é o administrador. Vocês vão conseguindo ver que a cultura de integridade, ela se torna mais importante, mais relevante nessa realidade, que embora o trabalho seja remoto, os padrões de integridade, eles devem permanecer, né, com o mesmo rigor na avaliação. Então, pode passar para o próximo, por favor. Aqui, o próximo slide, ele fala em relação à intervenção a tempo. Eu vou falar um pouquinho para vocês que o Centro Internacional de Integridade Acadêmica, o ICAI, ele descreve em seus valores fundamentais que é igualmente importante para o corpo docente defender e abordar a integridade acadêmica como é para o aluno. Né? Então, existem responsabilidades para as duas partes, só que às vezes acaba ficando muito corrido para o professor, porque ele tem várias coisas para fazer, ele tem que dar nota, feedback, pesquisa, ele tem vários orientandos, e às vezes acaba ficando um pouco complicado ele colocar um nível de atenção muito alto no trabalho daquele aluno, né? E por outro lado, do aluno também, às vezes acaba não sendo tão justo que ele apenas seja punido. Quanto ele vai aprender apenas sendo punido? Que ele não pode fazer isso, ok, mas de que maneira ele poderia fazer de uma maneira diferente? Por isso que a gente chama isso de intervenção a tempo, né? Com todos esses dados que a ferramenta ela consegue te gerar,
existe uma outra função ali dentro, que aí daqui a pouco a Dani vai mostrar e vai ficar mais ilustrado para vocês entenderem, onde todos esses dados eles são coletados e ficam ali expostos. Normalmente, as instituições, depois que elas adotam uma solução, né, ou não, ou isso já existe, independente de ter solução ou não, elas têm um escritório de integridade acadêmica, vamos chamar assim, onde é quem faz, quem action plan, gente, desculpa, como é que eu falo isso em português? É quem vai agir, né, em relação às condutas, à correção, ao que precisa ser feito, né? Então, eles têm acesso a todos esses dados e ali vai mostrar para ele, olha, isso daqui precisa de muita atenção, isso daqui vamos monitorar, e isso daqui está totalmente tranquilo, não precisa se preocupar com isso. Com isso, você consegue manter o seu padrão de integridade, você, através da análise desses dados acionáveis, e você consegue fazer uma intervenção antecipada. Por quê? Porque isso daí vai te deixar explícito. Fulano, Beltrano, Ciclano, eles têm trabalhos que são muito suspeitos, vamos dizer assim, né? E então o professor ele acaba ficando não tranquilo, mas assim, ele pode se colocar numa posição um pouco mais confortável, porque ele tem apoio de uma ferramenta que consegue apontar esses dados com segurança para você, né? Claro que não é só isso, ele tem que fazer a análise que ele precisa fazer, mas a ferramenta ela vai te ajudar dessa maneira, né? Nessa função de deixar explícito em que você precisa intervir mais rápido ou não. E por que isso é importante? Porque, às vezes, os alunos, eles não têm tempo de escrever, ou eles não querem escrever, ou eles simplesmente, enfim, vão lá e compram ou utilizam de alguma dessas ferramentas aí que a Dani falou para trapacear, né? Para dar o jeitinho dele. Então, fica muito fácil de vocês entenderem, identificarem e poderem agir em cima desse problema. Eu vou parar de falação, eu vou passar para a Dani de novo para ela mostrar esse dashboard para a gente, que é muito interessante, que é como é que vocês vão intervir a tempo, de maneira prática. Dani, com você. Obrigada, Mari. Muito bem. Então, aqui, na verdade, já entrei, né, no que a Marina falou. Como é que funciona? Conforme os alunos vão enviando os materiais, enfim, os trabalhos para a plataforma, automaticamente esse dashboard vai sendo populado, tá? E aí existem algumas coisas que eu posso fazer. Então, a primeira é assim, eu, professor, recebi um trabalho que está um pouco suspeito. Então, eu tenho vários trabalhos daquele aluno, da aluna Marina, da aluna Mariana, está um pouco esquisitinho, e aí eu quero fazer, então, uma verificação. Então, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo pedir ajuda desse escritório, né, de integridade, como a Marina disse, que às vezes que as instituições passam a adotar, ou enfim, algum coordenador, algum administrador, para me ajudar a fazer o seguinte, sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse trabalho e comparar com os trabalhos anteriores do aluno e gerar um relatório e levantar metadados, ou seja, não são só os dados de similaridade, mas também esses dados de criação de arquivo, data de arquivo, licenciamento, tipo de software, pegar essas informações para poder fazer um comparativo, para ver se é o caso ou não de conversar com o aluno. Então, aí eu posso criar esse relatório, enfim. E aqui eu vou mostrar para vocês um relatório criado. Então, o que é legal? Quando eu crio esse relatório, me mostra aqui que a Júlia, por exemplo, eu tenho uma investigação recomendada, porque ela está com um comportamento. Então, investigação, a palavra acaba sendo forte, né? Mas eu preciso, de repente, conversar com a Júlia, entender o que está acontecendo. E aí, o que ele me mostra? Das inconsistências dos trabalhos enviados pela Júlia. Então, aqui eu tenho todos os trabalhos enviados por ela, né? E aqui me mostra os detalhes do documento. Então, me mostra o quê? Que eu tenho vários autores diferentes, ou seja, a Júlia fez de vários computadores diferentes, ou de repente ela pegou de internet de alguém que fez, modificado pela última vez também, né, por vários usuários, tamanhos que alteram muito, então também o tamanho de documento vai variar, né, conforme o país, conforme algumas regulações, então, por exemplo, aqui é o Letter 5, né, que é o Letter, desculpa, que é o comum americano, o A4, que é o que a gente usa mais aqui, que tipo foi criado, então eu olho também, por exemplo, software novo, velho, downgrade, então para poder, de fato, ter esses dados, né, as datas de criação, então às vezes é um trabalho que eu entreguei agora, foi criado em 2013, é uma coisa um pouco esquisita, modificado em 2013, 14, e a gente fala, ué, mas é um trabalho que eu pedi agora, né, então ele me mostra
um pouquinho também da integridade do trabalho, então, né, essa parte toda, enfim, vai me mostrar se tem texto oculto, ou porcentagem de similaridade, então eu vou conseguir analisar, né? Essa parte de consistência escrita é quando são trabalhos enviados em inglês, né? E aqui me mostra também um pouco das imagens. Para ajudar nessa análise, aqui do lado direito tem o resumo, em que eu vejo os pontos de atenção. Então, que são vários nomes, né, de autores, que são múltiplos nomes de quem modificou o arquivo, tamanho de página, versão de software, então eu começo a ver aí um pouco das inconsistências e falo, puxa, de fato, né? Ou então aquilo, eu vi aqui todos os trabalhos aqui são de um mesmo lugar, e aquele trabalho que eu achei estranho vem de um outro autor com uma outra modificação, com outro tamanho, então, para poder ter dados aí para apoiar o docente nessa conversa, tá? Então, isso aqui é quando eu tenho um comportamento suspeito que eu vou lá e faço essa análise, tá? Mas existe também o que eu falei, né? Conforme os alunos vão enviando os documentos, o dashboard vai se populando sozinho. E aí eu tenho aqui em cima um painel, que é o painel, vamos, entre aspas, automático, que vai gerando conforme os alunos vão enviando os documentos, que vai me mostrar também o quê? Se eu tenho algum caso que parece crítico, que talvez eu tenha que dar atenção, se eu tenho que dar algum caso que tem alto, né? Então, assim, alto, assim, tem bastante índice, mas não, de coisas, de inconsistências, mas não chega a ser crítico. E aí, eu posso simplesmente entrar, né, e falar assim, ó, Paula Ruiz está com prioridade alta, eu tenho 5 sinalizadores, o último envio dela foi 23 de setembro, e aí eu posso entrar aqui no da Paula, vou ver uma coisa muito parecida com o que a gente viu da Júlia, só que o da Júlia fui eu que entrei e gerei o relatório. O da Paula foi automaticamente, porque a ferramenta foi coletando os dados dos documentos enviados por ela. E aí eu consigo acompanhar todos os arquivos que ela enviou, para quais tarefas, né? As porcentagens de similaridade, enfim, as datas de envio. Aqui eu vou ter os documentos, os detalhes, então, ó, os autores, as mesmas coisas, os tamanhos, e isso aqui vai me oferecendo, então, informações, né? Integridade do trabalho, enfim. O que pode parecer aí uma coisa, palavra-chave, questões um pouco fraudulentas no documento, aqui tem a definição certinho do que é. E aí, enfim, para poder analisar os dados, além da similaridade, além do estilo de texto, algumas outras inconsistências que podem me levar a, de repente, conversar com esse aluno, né? Então, isso é bem legal, assim, é uma informação adicional em que o professor pode, enfim, entrar, e aí depois ele analisou aqui, ele pode escolher o status de falar assim, ó, quero escalar, acho que é inconclusivo, eu descarto, não. Sabe o que aconteceu? Eu conversei com ela, vi várias inconsistências nisso aqui, mas ela me falou que o computador quebrou, que ela está usando o computador da mãe, que ela está usando vários laboratórios, o do trabalho, da universidade. Então, assim, também até para ajudar, que tipo de pergunta a gente vai fazer se a gente perceber um comportamento suspeito, um comportamento aí um pouco esquisito, né? E aí, é basicamente isso, então, esse relatório, com bastante informação. Eu vou devolver a palavra agora para Marina Mariana, vou devolver Mari, você para queria vocês. comentar alguma coisa? Não, Obrigada. só queria alertar que a gente já está chegando no final do tempo para abrir para perguntas. Lógico, a gente viu muita pergunta vindo no Draft Coach, mas se vocês tiverem perguntas sobre essa parte do processo, que é fundamental para vocês começarem a estabelecer esses processos na instituição, né? Às vezes você não vai conseguir ter a sua instituição não tem estrutura ainda para ter um escritório de integridade acadêmica dedicado cuidando desse tipo de casa. Normalmente nunca é dedicado, né? Normalmente são professores que têm várias outras funções, mas que também lideram as iniciativas de integridade dentro da instituição. Mas você pode escolher seletivamente, ok, eu vou focar nos casos mais críticos no começo para eu aprender como a gente pode desenvolver minha política de integridade, quais são os critérios que eu vou estabelecer dentro da instituição. Então, isso te ajuda a evoluir nessa parte de políticas de integridade acadêmica dentro da instituição, baseado em dados de uma forma estruturada. Você não precisa resolver todos os problemas inicialmente, mas você tem os dados que te ajudam a focar nos problemas mais importantes. E com isso, bom, desculpa, Marina. Maravilhoso. Não, tá ótimo. Tá na linha que eu ia tomar. Eu vou ser bastante breve no próximo slide para a gente conseguir ainda
responder perguntas se a gente tiver no final. Então, espero que vocês tenham conseguido visualizar como é que a gente apoia em todas as etapas, tanto do estudante, desde quando ele começa ali visualizar sozinho os possíveis problemas, aí ele corrige, ele dá para o professor consegue orientar. Se tem uma manipulação, ele vai decidir se isso vai ser encaminhado para algum escritório, se ele mesmo vai conseguir dar conta de investigar isso de uma maneira um pouco mais profunda e passar também para o administrador, né? Que o administrador, além de ter essa função, é ele que apoia todos os professores em seu uso dentro da instituição. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui, para impulsionar a integridade acadêmica e o crescimento dos estudantes, nós vamos ter essa coletânea de dados, né, que são as citações, os metadados dos documentos, o padrão de escrita, isso tudo vai se transformar na informação, que é o que o aluno está coletando por aí para, dentro do raciocínio dele, desenvolver o que ele precisa, né? E isso vai ser explícito dentro do relatório de similaridade e isso vai se converter no conhecimento do aluno. Dentro daquele conhecimento que está ali no documento, vai aparecer para vocês o que precisa ser analisado, o que precisa ser tomado a ação. Se aquilo for limpo, ok, provavelmente aquilo já vai estar dentro do aluno, já vai conseguir ter absorvido todo esse conhecimento, isso torna a sabedoria dele. Então, o professor, atuando bem forte ali nessa parte da informação e do conhecimento junto com o aluno, fica muito mais fácil para que o aluno ele alcance a sabedoria, né? O apoio ao crescimento positivo, a mudança para dar mais apoio aos nossos estudantes. Então, agora, passando aí para o próximo, peço que se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, que a gente tem ainda mais 1 minuto aí para responder. Passamos para o próximo ou não? Vamos encerrar por aqui. Acho que é legal, né? Quem que vai? Então, tá, pessoal, mais uma vez eu vou pedir para que vocês escaneiem aí, a gente tem mais algumas perguntas para vocês, através do Menti, ou o link que eu vou passar para vocês aí pelo chat. Enquanto vocês vão colocando essas respostas aí pelo Menti, a gente tem uma pergunta aqui, do Gonçalves. Esse processo funciona de maneira igual com o professor? Ele gera trabalhos textuais como artigos, livros, etc.? Como seria nesse caso? Pois foi apresentada uma interface com estudantes. Então, professor, na verdade é o seguinte, as ferramentas elas foram desenvolvidas normalmente para checar os trabalhos que normalmente são desenvolvidos pelos alunos, né? Então, o fluxo de trabalho ideal sugerido é que o aluno tenha parte no processo, justamente para conseguir alcançar o topo da pirâmide, que foi o slide que eu mostrei da última vez. Existe uma opção institucional, né, de utilizar a ferramenta de uma maneira diferente, de repente só o professor ele utiliza, só ele tem acesso, mas aí acaba atingindo um pouco menos o aluno, né? Fica um pouco mais difícil, um trajeto muito mais longo para o aluno para chegar nesse topo da pirâmide da sabedoria. Não sei se Mari ou Dani, vocês querem completar. Além disso, claro que existem os pesquisadores, né, que vão fazer a autochecagem antes da publicação, né? E esse é um processo bem importante. A gente tem uma ferramenta com um fluxo de trabalho especificamente para isso, que se chama Authenticate, mas também algumas instituições disponibilizam algumas licenças para esse tipo de uso dentro dessa ferramenta que você viu hoje. Então, a gente é tudo uma conversa com a instituição para entender as necessidades de vocês, os fluxos de trabalho de vocês, os tipos de integração com as AVAs ou LMS, para a gente desenhar, então, quais são as soluções que vão fazer sentido para esse fluxo de trabalho. Então, por isso que a gente precisa ter essa conversa antes de trazer essa solução, uma proposta financeira para a instituição. Maravilha, Mari, obrigada. Dani, a gente já tem os resultados desse Menti. Aqui, vou abrir. Oi, Lívia, eu estou vendo aqui sua pergunta, se essa ferramenta é similar à ferramenta antiplágio. Então, assim, a ferramenta antiplágio é a que faz a checagem da similaridade, aquele reporte
de similaridade ali que a Dani mostrou. Então, ela é parte desse todo que a gente está apresentando hoje, o Originality, que tem ferramentas adicionais para você incluir todos os atores no processo. Dani, você quer adicionar alguma coisa a essa pergunta? Deixa eu só, então, na verdade, o que a gente vai, na parte de, essa da Lívia, né, da ferramenta similar à de plágio. Então, na verdade, você pode ir incorporando o fluxo ao passo que as coisas vão sendo desenvolvidas também, então tudo depende. Como a Mariana falou, eu acho que o mais importante são duas coisas. A gente mostrou as ferramentas e tudo mais, mas tem duas coisas que são muito importantes a gente ter em mente. A primeira é que tecnologia suporte. Então, o que a gente quer muito mais do que falar, tem que usar isso, tem que usar aquilo, é a gente conversar, entender o status que vocês estão e também poder desenhar um plano junto com vocês, né, de desenvolvimento da integridade acadêmica. Então, eu acho que é muito nessa linha. E aí, o que é legal também, assim, saiu da apresentação, ficou com dúvida, manda para a gente e-mail, conversa com a gente, que a gente ajuda a entender o status que vocês estão e fazer também dentro, para ajudar numa implementação daquilo que seja possível dentro do cenário que vocês estão, né? Então, tem coisas que não são aí mandatórias, tem que fazer mais do tipo, vamos incorporar e vamos organizar com o que a gente tem, vamos crescendo e formando essa política ou essa a consciência de integridade acadêmica ao passo que as coisas vão evoluindo. Legal, obrigada. Bom, então aqui a gente perguntou quais são os valores relacionados à integridade acadêmica que estão presentes no Código de Ética, missão ou valores de sua instituição. A gente teve excelência, confiança, qualidade, originalidade, compromisso sério, responsabilidade. Muito bom. E então, tem mais uma pergunta, é isso? Ah, Lívia, tá. Lívia da Univap, legal, Lívia. Obrigada por ter participado. Bom, pessoal, então, esses são valores realmente importantíssimos e que, com certeza, fazem parte do Código de Ética de várias outras. Esses são os pontos em comum, né, basicamente, que vocês têm. Pode passar para o próximo, por favor. Olha, apareceu mais coisa. Compromisso, justiça. Que legal, isso vai atualizando. Eu adoro isso. Talvez a gente vai mandar um e-mail para você e entrar em contato para a gente discutir mais como a gente faz a parte de verificação de similaridade na sua instituição. Então, vamos continuar essa conversa. Acho que com isso a gente está super atrasada. Muito obrigada por ficar com a gente aqui até o final, além do tempo, pessoal. Esse é o nosso e-mail para entrar em contato conosco, caso a sua instituição tenha interesse em conhecer um pouquinho mais e, de repente, uma ajuda em como é que vocês vão desenvolver esse plano aí dentro. Aqui no Brasil eu tenho apoio do Roberto. Roberto, se você quiser abrir o microfone, dar um oi aí para geral, é muito legal. Ele fica lá no sul do Brasil. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por ter participado no nosso evento. Que legal, obrigada. Eu me botei no mudo e continuei falando, desculpa. Então, em nome da Turnitin Brasil, eu agradeço a todos por terem tido a curiosidade e iniciativa de se inscreverem e virem participar do nosso evento. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado algum valor novo para vocês. Esse é o nosso e-mail, turnitinbrasil@turnitin.com. Além disso, te convido para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn, que lá vocês vão ficar sabendo de todos os eventos que nós temos, que é muito legal, e divulguem com seus colegas também. Dani, muitíssimo obrigada. Mari, obrigada. Camila, Steph, Roberto, obrigada a todos por estarem aqui e espero vê-los em breve. Cuidem-se todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau.